aqueles que leram o capítulo podem perceber que Paulo, ele pregou em 3 cidades que estão bem destacadas. Ele passou por outras cidades, mas nós vemos que ele, pelo menos não ficou registrado aqui, bem possível que ele não tenha entrado para pregar. Paulo normalmente ele procurava cidades maiores. Não é que ele não se interessava nas outras cidades, mas ele deixava para que aqueles irmãos daquela cidade evangelizassem as outras. Como realmente aconteceu, possivelmente essas 2 cidades que ficavam mais próximas de Filipos, no versículo 1, do capítulo 17, Anfípolis e Apolônia, ficava para os irmãos e a igreja de Filipos. Mas ele se dirigiu a esta cidade Tessalônica. Ela era a capital da Macedônia. Era uma cidade importante na época, em vários sentidos. Era uma cidade que passava muita gente. Tinha um porto importante, tinha comércio importante. Além de ser a capital da Macedônia, ela era quase semelhante, igual à cidade de Corinto, que também era outra cidade importante. E Paulo chega nessa cidade e vai primeiramente à sinagoga para pregar o evangelho aos judeus. Sem dúvida, ali ele esperava encontrar gentios, porque nessas sinagogas sempre havia alguns gentios tementes a Deus e também alguns prosélitos, que eram gentios feitos discípulos do judaísmo. Nós vemos que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, foi justamente isto que os Tessalonicenses fizeram: anunciar o evangelho por toda aquela região. O evangelho foi longe pelos irmãos de Tessalonicenses. Depois podemos pensar sobre isto. O Espírito Santo, que usou Lucas para escrever, destaca que as pessoas que creram, versículo 4, e alguns deles, aqui está se referindo aos judeus da sinagoga, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. É bom notar isto, que o Espírito procura destacar que alguns judeus e muitos gregos, ou seja, gentios, foram salvos. Ele separa, mesmo fazendo agora parte do mesmo corpo de Cristo, mas são pessoas de raças diferentes, e principalmente os judeus que haviam desprezado o Senhor Jesus, havia crucificado. A mesma coisa acontece em Bereia. Versículo 12, depois que eles entraram na sinagoga em Bereia, é dito de sorte que creram muitos deles. Deles quem? Dos judeus que estavam lá. E também mulheres gregas, mulheres gentias, de classe nobre, e não poucos homens, também judeus, também gentios. Então, nestas 2 cidades que nós lemos esta noite, nós vemos que através do evangelho que Paulo pregou, às vezes acompanhado com algum irmão, principalmente aqui Silas, nós vemos que deu resultado. Deus abençoou. Houve muitas almas que foram transformadas, foram salvas. Mas
como nós vemos, o inimigo nunca esteve contente, nunca está contente com a obra de Deus, e principalmente se a obra de Deus está prosperando. Nós vemos que ele tem, se o Senhor Jesus tem os seus discípulos para levar a luz às nações, a luz do Evangelho às pessoas, o diabo também tem os seus discípulos para criar problemas, perseguições, para procurar parar a obra do Evangelho, parar os servos até. Ele usa de todos os meios. Mas, como nós vemos nessas duas cidades, Paulo deixa aquelas pessoas salvas, aquelas igrejas aí recém-formadas, e tem que partir. Mesmo que ele envia depois Silas, Timóteo, para animar esses irmãos, para discipular eles, para ensinar eles. Mas o apóstolo vai adiante. Então, aonde nós não vemos, Paulo vai a Atenas, esta grande cidade filosófica, importante na época. Paulo não vai para ver seus filósofos, nem as esculturas, o teatro. Paulo, ele só tem um interesse: ver a salvação daquelas pessoas. Mas nós não chegamos lá, e possivelmente não vamos chegar agora de noite. Mas vamos começar no versículo 4. Os irmãos já têm pensado um pouco sobre estas duas principais cidades que temos aqui e o progresso do Evangelho. Tessalonicenses ficava mais ou menos 150 quilômetros de Filipos. Não era tão perto. Depois Bereia ficava mais ou menos uns 70 quilômetros de Tessalônica, para onde Paulo foi. É notável a diferença da atitude das pessoas nas duas cidades, Tessalônica e Bereia, em relação às Escrituras. Nós vemos que em Tessalônica, Paulo prega, usa a palavra de Deus e mostra que o Messias devia sofrer. Mas em Bereia, os próprios bereanos, eles mesmos, com as Escrituras, estavam examinando se tudo aquilo conferia. E são chamados aqui de nobres, pessoas nobres. O mundo diz que quem examina e lê as Escrituras fica louco. Conhecemos um senhor de idade lá em Sombrio, que devia já ter os seus 90 anos, e ele disse que nunca leu a Bíblia. E não tinha coragem de ler, porque alguém disse para ele, quando ele era jovem, que quem lesse a Bíblia ficava louco. Bobagem. Não só aqui, mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que lê as Escrituras se torna um homem sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Mas vamos começar no versículo 4. Os irmãos podem ajudar. E é nas Sagradas Escrituras que qualquer pessoa, principalmente o crente, encontra a verdadeira sabedoria, a verdadeira faculdade, não só para essa vida, para o futuro. E a faculdade do mundo acaba com a morte. Então,
foi bom ter entrado lá, Paulo e seus companheiros, né, em Tessalônica. Mesmo logo teve que sair por causa da perseguição, a contrariedade, quando as Sagradas Escrituras foram abertas, diz ali o versículo 2, por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. O assunto era Cristo, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse. Falou sobre Cristo, a sua morte e também a sua ressurreição. Então esse é o tema do Evangelho até hoje ainda. E agora, versículo 4, alguns creram, como você já citou, alguns judeus creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e um pouco de mulheres distintas. Eu estava pensando que ajuntaram-se não só, acompanharam Paulo, mas passaram a se reunir, né? Sim, essa é a ideia. Passaram a se reunir agora, saindo do judaísmo e até da sinagoga, né? E da sinagoga, sim. Por isso que os judeus não gostaram. Estavam perdendo candidatos, adeptos. E possivelmente essa gente que era da sinagoga, esses alguns judeus, uma grande multidão de gregos religiosos, então religiosos da religião judaica, e não poucas mulheres principais, ou em outra versão, distintas. Então, esse homem está nos roubando nossas ovelhas. Eles sentiram. Porque tudo que eles tinham lá era uma religião, era cerimônia, rituais, aqueles sacrifícios. Mas agora que nós temos, né, algo, uma realidade, falando do Senhor Jesus Cristo, algo diferente, algo vindo de Deus, o Salvador, né? Então, creram nele, e estamos vendo que pessoas se salvaram no início de uma igreja. Então, é importante, mas o diabo não fica contente. Quando vê um trabalho prosperar, a obra de Deus, pessoas se salvando, ele se levanta. Então, judeus desobedientes. Na sinagoga, possivelmente, as Escrituras, uma parte, pelo menos, era aberta e lida sobre a lei, mas agora Paulo também, com as Escrituras, está apresentando Cristo, falando daqueles que os judeus não podiam aceitar, mas alguns compreenderam. Porque o problema estava no Cristo que sofre, no Cristo que morre, no Cristo que vem para reinar. Ele era bem aceito. O Senhor Jesus, até nos Evangelhos, falou, no Evangelho de Lucas, ele diz que o Cristo convinha padecer e entrar na sua glória. Para nós é uma coisa natural, normal isso, mas para um judeu, o seu Messias ter que morrer, isso não fecha, não. Mesmo que estava nas Escrituras. Então Paulo está provando pelas Escrituras do Antigo Testamento, como Isaías 53, por exemplo, mostra o Messias sofredor. Ele está dizendo, é a mesma pessoa. O Senhor Jesus é esse Messias. Ele devia padecer. Antes de reinar neste mundo, ele tinha que passar pela morte e explicar o motivo.
Isaías 53 está lá os motivos. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Então essas verdades convenceram os judeus e estes gentios que também estavam acostumados a ouvir essas coisas nas Escrituras. Pensando que no mundo religioso eles apresentam Cristo como um bom homem, bom exemplo para nós seguir, mas como um Salvador totalmente suficiente para salvar, não. Por isso que tem que pagar, seja dízimo, seja o que for. Por isso ele tem que rezar a missa de corpo presente, 7º dia, 30 dias e vai. Mas apresenta Cristo como um homem bom, que deixou um exemplo bom para nós seguir. Mas se fosse só isso, mas ele morreu e consumou a obra, ele ressuscitou. E as Escrituras ensinam que ele pode salvar perfeitamente, sem mais nada precisar. Concordo. Estava lendo 3 passagens interessantes. Mateus, final, diz o seguinte, na ascensão do Senhor, Mateus 28 e 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois eu fui aqui para o Evangelho de Marcos, também o Senhor Jesus Cristo, e disse-lhes, ide, Marcos já 16 e 15, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E por último eu estava aqui em Lucas 24, do 24, e vamos ao versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, exatamente conforme nós estamos lendo estudando nessa passagem aqui, porque o Evangelho chegou até aqui em nós, Passo de Torres, não é? Então, nós vemos um processo do Evangelho e esses irmãos aqui pregando a salvação nessas 2 cidades. Uma das cidades com bastante problema e a outra nem tanto, mas nas 2 o inimigo estava agindo, né? Nas 2. Então, mas mesmo assim isso aqui é uma lição bem importante para nós, porque mostra uma perseverança deles, não importando adversidades, né, que estavam passando, né? E mostra também como a gente deve assim orar e vigiar, né? O Senhor mesmo diz, né? Orar e vigiar, porque o inimigo está à volta, nos cercando, não é? Então a gente, mesmo tendo a salvação, nós podemos ser usados pelo inimigo. Podemos. Se eu estou falando alguma coisa errada, eu posso ser corrigido pelos irmãos, mas eu penso assim, não é? Então muitas vezes se a gente não tem, não é? Não mantém uma oração, não é?
no dia a dia, né, não se mantém um vínculo com o Deus, não é? Certo? E com as Escrituras, o crente se afasta, aí o inimigo age. Então, assim, eu vejo essa parte aqui que dá para a gente tirar como lição, não é? O inimigo agindo, mas mesmo assim os irmãos conseguiram que a mensagem fosse levada do Evangelho, não é? O Cristo padeceu e ressuscitou dos mortos. Então, e a mensagem chegou hoje, até nós, pela luta deles, não é? Há 2000 anos atrás, não é? E não é diferente, o texto não é diferente do que acontece hoje em dia, para quem está pregando o Evangelho, né? A salvação. Sim. De uma maneira ou de outra, o inimigo ele age, ou de várias maneiras, como ele fez aqui. O Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro, quando estava com ele no jardim, que era para ele vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne não serve para a obra de Deus. E normalmente o crente confia muito na sua carne, porque ele não tem diariamente uma comunhão com Deus. Então a carne, ela usa, porque ela tem certos hábitos, ela vai na reunião, conhece a Bíblia, ouve, mas isso não é suficiente para alimentar o Espírito. O Espírito ele precisa ter uma comunhão direta com Deus. E o próprio crente ter o capricho de fazer isto. Não só um conhecimento superficial, mas o Espírito dele deve estar em comunhão com Deus. E muitas vezes somos fracos e falhos porque confiamos na carne e não estamos, como disse o Senhor para Pedro, vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós vemos que eles obedeceram o mandamento do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não estava lá naquele dia, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, glorificado no céu, né? Então, aqueles discípulos lá receberam aquela mensagem, ou ide para pregar o Evangelho, mas Paulo ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, mesmo não estando lá, que era para ele fazer a mesma coisa. E os Tessalonicenses, Paulo escrevendo para eles, ele diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e conduzidos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E continua a esperar dos céus a seu Filho. Então, os crentes em Tessalônica estavam fazendo a mesma coisa que receberam do apóstolo Paulo e Silas. Então, Paulo plantou aquele testemunho naquela localidade. Não teve muito tempo para ficar ali com aqueles discípulos, mas eles tinham o Espírito Santo com eles tinham as Sagradas Escrituras, pelo menos o Antigo Testamento. E nós vemos que eles fizeram o mesmo que o apóstolo e outros estavam fazendo. Essa igreja em Tessalônica foi e é um bom exemplo para nós, né? Porque os servos de Deus não puderam ficar ali muito tempo por causa da perseguição. Mas eles não pararam, eles não cruzaram o braço. Como já foi lido,
inclusive aberto aqui para ler, eles mesmos se encarregaram de evangelizar e deu resultado. E já foi lida a passagem ali. Então era uma igreja evangelística, né? Nós, olha, nos salvamos, está muito bom, paramos ali. Não, Paulo e outros não puderam ficar ali por causa da perseguição, mas eles mesmos se encarregaram de continuar aquela pregação e alcançaram outros também. Isso é muito. Temos aqui uma igreja, não é que não tinha problema, tinha também problema, mas uma igreja nesse sentido exemplo, que evangelizava cidades circunvizinhas deles, até onde eles conseguiram alcançar. Que exemplo bom para nós, né? Nos bairros, onde mora um crente, cidade, onde mora outro crente, abrindo uma porta, é uma oportunidade para o que está acontecendo no bairro Fátima agora. Tem uma série lá, num outro bairro, não é tão longe do salão, mas é um outro bairro. E outros vizinhos podem assistir e aproveitar. Quem sabe nunca ia chegar no salão, mas aí, quem sabe, outros podem aproveitar. E nós vemos que eles não ficaram esperando pelo apóstolo que fosse evangelizar a Macedônia e a Acaia, mas eles mesmos. Então o crente tem que ter esse sentimento de... ele não precisa ter o próprio dom de evangelista, mas os crentes são incentivados a levar adiante o evangelho, aquilo que ele tem, contando talvez o testemunho da sua conversão. Nós vemos que é um desejo natural que nasceu nos seus corações, de levar a outros aquilo que eles tinham. Então acredito que isto nasce naturalmente, talvez logo no início da conversão isto tem uma força maior, depois com o tempo o crente talvez comece a se acomodar, ficar aquilo só para ele, começar a pensar as pessoas realmente não querem, um não quer, outro não quer, e então ninguém quer, então vamos ficar assim, né? Mas não devemos desanimar. Se uns não querem, talvez outros cruzam pelo nosso caminho, ou nós vamos atrás de outros que podem querer. E o Josué, isso faz lembrar da obediência, né? O seu Pedro de hoje estava lendo Mateus ali, de ir por todo mundo, de pregar o Evangelho. A gente falando, né? Vai lá, como foi falado para mim durante 10 anos, e eu, na maioria das vezes, rejeitei, mas chegou um certo dia que eu escutei aquele irmão que tanto me convidou. E a obediência, né, que ele estava fazendo, que era pregar o Evangelho a toda criatura, né, isso é uma coisa, a obediência leva à salvação de outra pessoa. Isso me faz lembrar lá no Velho Testamento, a menina que foi parar na casa do soldado, Naamã, e ele foi até sem fé, pelo que a Bíblia nos descreve, meio que sem fé, mas quando obedeceu, né, viu que realmente existia Deus. Sim. E aí a salvação alcançou. Nós somos ensinados a levar isso adiante, a pregar, como nós acabamos de ouvir até nos 3 evangelhos, em Atos também, início de Atos, e o Senhor falou para Paulo depois mas a gente tem aquela tendência de ver o resultado. É bom ver pessoas salvas, mas isso é com Deus, né? Deus é glorificado quando nós anunciamos o seu Filho. Paulo diz, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Deus é glorificado. E é isso que a gente tem que ter em vista, a glória de Deus. Vamos se salvar? Nós gostaríamos que todos se salvassem. Até, às vezes, os filhos que estão dentro da nossa casa vão deixando, outros vão chegando
Vão aproveitando, mas o nosso compromisso você está falando, obediência, é uma obediência à palavra de Deus, mas o crente, além de ele saber que ele está obedecendo, ele pode estar pensando, Deus está sendo glorificado, como nas reuniões aqui. Não está vindo ninguém, mas é uma glória para Deus aqui no Passo de Torres. Não importa se está vindo pessoas ou não, o testemunho tem que manter aqui aberto, sendo poucos ou muitos. Isso que o crente deve ter em vista. As reuniões é para a glória de Deus. Eu vou estar lá para a glória de Deus. Eu vou fazer tudo para que as reuniões contribuam para a glória de Deus. Não é para o meu bem-estar. Eu sou importante. E eu. Não, é Deus que é importante nas reuniões. Sempre foi isso. Como ele é importante na nossa vida, o destaque é Ele. Então, isso vai nos ajudar a nós valorizar coisas que a carne não aprecia muito. Eu gosto daquela história daquela menina, uma simples menina, escrava, naquela casa. Ela não pregava o evangelho como meninas e salvas e senhoras não pregam hoje, mas ela podia falar para a sua senhora de um profeta, de um homem de Deus, lá em Samaria. Ela conhecia. Se o meu Senhor for lá, ele vai ser restaurado. Simplesmente ela falou isso. E como você disse, ele foi até de uma forma errada, né? Ela não falou nada daquilo, levar dinheiro e roupa e rei, não falou nada disso. Então, isso nos ensina como é importante, como já foi dito, não precisa ser um evangelista em tempo integral, mas podemos contar para outros de alguém que nos salvou. E pode e quer salvar você também. E deixa assim. Isso pode resultar. E Deus sempre envia, para aqueles que realmente querem a salvação, envia uma pessoa de Deus, uma pessoa salva já, para contar, até mesmo se não for salvo, que nem usou essa menina, que talvez não era, ou talvez era, na verdade eu não sei dizer se era ou não era, mas como usou também o soldado dele, do capitão, né? Porque a leitura dizia que talvez ele queria ir embora, porque achava que lá na terra dele as águas eram melhor, né? E o soldado falou, mas se fosse dito uma coisa mais difícil, não ia fazer. Então eu acredito que era um homem também usado por Deus na salvação daquele de Naamã. Nós podemos pensar nessas contrariedades aqui, né? Versículo 5 em diante. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. Então, o diabo, quando não consegue atingir diretamente os servos, a obra dentro, ele traz de fora. Já no capítulo 16, nós vemos o diabo, através daquela menina, ele queria até fazer parte da obra do Evangelho, através daquela moça que tinha aquele espírito de adivinhação. Depois, já que não deu certo, infiltrar de maneira a estar dentro, junto, então ele age de fora, quando os servos de Deus são açoitados e presos. Mas lá na prisão tinha alguém para ser salvo e família dele também.
E aqui da mesma maneira, nós vemos que diz aqui inveja. O diabo tem os seus instrumentos para criar confusão. Mas nós vemos que aquilo deu em nada. Os servos de Deus tiveram que deixar Tessalônica e partir, indo depois para Bereia. Versículo 8: e alvoroçaram a multidão e os principais, os sacerdotes, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, o Jason, e dos demais, o soltaram. Versículo 10: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, as piores pessoas da cidade, podemos pensar assim, mas o povo se uniu a eles para ir contra o Evangelho, para ir contra a palavra de Deus. Então, aqui alguns vadios, homens perversos, mas o povo não olhou para isso. O povo foi no conselho deles: não, é verdade mesmo. Esses homens estão pervertendo o mundo e querem perverter nós também. Então, quando é para ir contra o Evangelho, talvez as pessoas falavam mal desses vadios. Aí não quer trabalhar, um vadio, um desocupado. Mas quando é para ir contra o Evangelho, não, são pessoas boas, vamos todos juntos. Sim. E é interessante que a gente pensa que aonde menos o diabo vai achar apoio é onde tem. Os judeus, que, como diz Paulo, eles eram guardadores dos oráculos de Deus, eles tinham a sinagoga, eles liam a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham uma história. Pois é justamente esses que são a cabeça da revolta, são os instrumentos fáceis para o diabo. E são eles que arrastam outros. E como o Evangelho, veja como eles encabeçaram. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. De onde eles pegaram, né? Assunto que vai funcionar. Estão falando que tem outro rei, aí como é que fica? Não, mesmo que eles não gostavam do César, não, nessas alturas, era bom. Como Pilatos e Herodes, não se gostavam, mas sendo contra Cristo, eles se uniram. Eles não estavam falando nada contra César, falando de Cristo. Uma arma para ir contra. Mateus 9. A diferença desses homens e daquela menina, às vezes a gente encontra obstáculos para afirmar se realmente foi uma pessoa salva, né? Mas esses aqui disseram: esses homens têm alvoroçado o mundo. E olha as palavras dela: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. Que diferença na maneira de ver e discernir entre o engano e a verdade. Né? Eu sei que não dá para afirmar sobre a conversão dela,
Mas eu não tenho argumento para desfazer. Eu acredito que é uma pessoa salva. Eu não tenho argumento para desfazer. Aqui tão pertinho, a gente pode ver o pensamento de outro tipo de pessoa. Estes têm alvoroçado o mundo, falando do mesmo apóstolo Paulo em Silas. E ela disse, esses que nos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Possivelmente ela foi salva, só a questão que quando ela disse essas palavras, ela estava possuída ainda, né? Mas não, possivelmente sim. Não, eu pensei que estava falando da menina do Naamã. E é interessante, né? Estes homens têm alvoroçado o mundo. Bom quando as pessoas dão testemunho do povo de Deus assim, né? Não está dizendo, olha, são tímidos, né? Não fazem nada. Em Passo de Torres, ninguém está sendo incomodado pelo pão do Evangelho. Não. Mas o testemunho era essa gente, esses homens, eles têm alvoroçado o mundo. Nós estamos pregando o Evangelho na Fátima e o portão dá bem de frente para a porta de uma igreja. Olha, parece que até os instrumentos deles desafinaram. Eles reduziram bastante o barulho e a nossa reunião lá, nada tem nos incomodado. Que bom. Tem seguido de uma maneira maravilhosa. Só pode ser a mão de Deus. Tem uma confusão naquela esquina. E grande. Pode ajudar? Não é o caso. Uma coisa. Mas acho que era para ajudar. Que dá o sobrenome certo. Pensei que tinha fechado ali. Essa palavra aqui, ó, tendo, porém, recebido satisfação, significa que eles, não sei se é a mesma coisa aí, satisfação, aqui não, significa que eles tiveram que pagar para poder sair, né? Tem uma palavra que é usada para isso. Pagamento, fiança, né? Uma fiança para poder ser liberado e dizer, olha, esses homens têm que ir embora da nossa cidade, como realmente foram. Então, logo, versículo 10, logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, mas ficou ali a obra de Deus, os recém-convertidos. Interessante também, nós já estamos chegando ao fim, que foi em Tessalônica que os filipenses enviaram uma oferta para Paulo. Recém eles tinham sido salvos, mas eles já tinham esse sentimento de que o servo de Deus, que trabalha o tempo integral, não cai dinheiro na porta dele de manhã lá, ele sai que nem nos dias israelitas para colher maná no pátio da casa dele. Não, são irmãos e irmãs e igrejas que mantêm aqueles que trabalham com tempo integral. Os de Filipos mandaram ofertas para Paulo quando estava aqui em Tessalônica. Ele passou aqui talvez 15 dias. Ele pregou 3 sábados só. Se ficou mais um tempo, não foi muito. Logo ele já partiu. E há pouco a igreja estava estabelecida lá em Filipos. Ele dá testemunho que quando ele estava aqui, quando escreve aos filipenses, que ele recebeu ofertas, e não só uma vez, mais de uma vez, dos filipenses. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.